Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer o Kiko Loureiro. Se é que você já não conhece, se você, assim como eu, na sua adolescência até hoje, ouve as músicas do Angra e do Megadeth, você sabe de quem eu tô falando. Kiko, e aí, tá feliz, cara? E aí, como é que tá, Vitor? Beleza? Tô feliz, né? Tamo vivo, estamos aqui, não peguei corona, então tô Sim, feliz. Tô com minha sobreviventes, família né, aqui, cara? tá todo mundo... Então acho que esse é o primeiro ponto, né? E aí, Conta aí por onde que você tá no mundo. eu tô agora falando contigo diretamente da Finlândia, cidade chamada Uau, Helsinki. Estamos Helsinki. ainda numa primavera, um inverno ainda frio, com o mar tá descongelando aqui, então esse é o cenário. Para a galera que está no Brasil já é uma coisa meio surreal, né? Você andar sobre o mar, né? Congelado, por exemplo, tal. Tô aqui na Finlândia e tá tudo bem, tá tudo maravilha. É um país, ganhou agora o quarto ano consecutivo do país mais feliz do mundo, né? Uau, É, dessa eu não sabia não. quarto ano consecutivo. Baseado em todos os índices, né? São mais de 100 índices de riqueza, e é o país, então, em teoria, mais rico do mundo, né? Quando você coloca é, não riqueza não em termos monetários, mas riqueza em termos tudo, né? Global, expectativa de vida, corrupção, felicidade, dinheiro em si, igualdade social e etc, 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 né? Mortalidade Confiança no infantil, outro também, confiança né? no outro, senso de comunidade, e assim, é visível, visível. Educação para tratamento para as crianças, tratamento para refugiado, tratamento para estrangeiro, o que seja, né? Visível, claro. Então é uma sociedade que seria legal se todo brasileiro desse uma passadinha aqui. É isso que eu diria. É um aprendizado, né? E você tá aí porque a sua esposa tá aí, né, cara? Minha esposa é daqui, eu tenho 3 filhos que nasceram aqui. Eu tava nos Estados Unidos, né? Fiquei 8 anos em Los Angeles. Agora a gente tá aqui desde o corona, viemos para cá e meio que o corona nos deixou aqui, mas tá sendo bom também, né? Mas eu já vi aqui, meus filhos nasceram aqui, né? Então eu já tinha passado tempos aqui, conheço razoavelmente bem a cultura. Não a Que língua, né? massa. Que a língua é outra história. Aí É muito difícil, né? outra conversa. A língua é outra conversa. Mas assim, todo mundo fala inglês. Tipo, não tenho dificuldade nenhuma de fazer qualquer coisa aqui. Que massa. E olha, se você perguntar pra galera de Helsinki, porque eu já estive aí em Helsinki, né? Ah, é? Você perguntar pra eles por que que a cidade é tão de boas, né? Por que que aí é tão rico, né? Não só em dinheiro, mas de tudo, e principalmente felicidade. Eu acho que eles vão atribuir às saunas, né? Ah, tem o lance da sauna, né? A sauna. Bom, a sauna, primeiro que sauna é uma palavra finlandesa que eu não sabia, né? Que você vai comprar qualquer coisa defumada, tipo queijo defumado, tal, sempre tem a palavra sauna. Aí foi quando eu aprendi, né? Que é o defumar, tipo um defumado, né? Fala, olha só. E aí você aprende também quando você conhece alguém. E aí a minha história tem o tio da minha esposa, tem um tio da minha esposa que é pastor, né? E Uhum. ele pastor evangélico. E aí, eu acho que das primeiras vezes que eu fui na casa dele, talvez a primeira vez que eu fui lá, né? Fiquei bem amigo da família e tal. Ele me falou, não, vamos na sauna. Quer dizer, mal conheci o cara e já tava trocando uma ideia com um pastor pelado na sauna, né? Porque pelado tipo, como assim você vai entrar de shorts na minha sauna? E todo. Exato. Não, que é uma coisa, tipo, eu já passei por essas situações das primeiras vezes vindo para Europa, para Alemanha e tal, de levar bronca de estar entrando na sauna da piscina do hotel, alguma coisa assim, que você tava vestido. Fala, como assim? Levando bronca, ao contrário, né? E aí, mas aqui Sim. é normal, assim, a galera se encontra, né? Tem esses momentos de trocar uma ideia, assim, reservada na sauna, que é a tradição. E aí depois vão as mulheres e tal, né? Tipo, algum encontro de família, os homens vão lá na sauna, a galera toma uma cerveja ou não, né? Que seja, troca uma ideia. Depois sai todo mundo pelado andando e vai pular no lago. É tipo, Lago Frio, né? Porque você falou que aí tá congelado, mas quando não, não tá isso no congelado, verão, também é né? gelado. Isso mais no verão, né? Mas agora, não, agora tem que encarar. Mas tem uns caras que encaram, né? De pular no lago congelado. Eu ainda não fiz isso, mas tá na moda, né? Também ficou meio modinha aí, Tim Ferriss e tal. É E aquele Wim Hof Method, né? esse aí também, pô, esses caras são
Mas aqui é meio que a tradição, a galera meio que faz. A minha sogra faz. Diz ela, nunca vi, né? Que eu falo, pô, ela não tem cara que mergulha aqui. Mas eu acho que faz mesmo. Que é meio tradição. Vai lá, mergulha no lago congelado e volta. É É normal. muito doido, né? Muito doido. Eu E não eu fico fiz ainda. pensando, Eu já mergulhei num lago bem frio aqui, mas congelado ainda não. Ainda não tem uns tive. que tem só um buraquinho, cara. Você faz um buraquinho e É vai, tipo o né? Eu desenho do acho muito pica-pau, doido. sabe? O cara. O Que o cara cara corta ali e vai. tem, mas você vai lá, tem lá o buraco, o cara com a Nossa, cadeirinha ali e o cara fica pescando. Porque fica uns 10 que centímetros loucura, de cara. gelo, mais ou menos, né? Que você consegue andar em Uhum. cima, mas tá lá, os peixes estão lá para serem pescados, se você quiser, né? Que incrível, É, cara. E quem tá ouvindo o VDcast em casa fica pensando nessa diferença cultural, né? Poxa, o que foi pra Finlândia e lá a sauna é pelado, é diferente do que acontece no Brasil, e lá, tipo, é comum, não é uma coisa, tipo, é comum. O cara mal conheceu ele, chamou ele lá pra sauna, e às vezes em relação de trabalho, olha isso que louco, eu já vi relatos de brasileiros que foram trabalhar lá e que do nada tá lá com o chefe no emprego, e aí do nada vai todo mundo pra sauna. Então, e tem sauna, inclusive, que é mista, né? Então é um negócio muito doido. E quando eu fui para Helsinki, eu fiz um tour. E quando eu fiz esse tour, a guia me falou desse lance da sauna, né? E eu achei muito curioso. E tem inclusive uma. Essa aí talvez você não saiba, né? Mas sabe aquela roda gigante que sei, tem? sei. Sabia que uma das Ah, tem cabines uma ali da sauna roda ali, né? gigante é uma É uma sauna, sauna. cara? É, aqui tudo tem sauna. O cara Que tem um parada barco. louca, cara. O cara tem um barco, tem uma sauna, um barco sauna. Entendeu? Porque aí o cara. Isso é Que legal pra loucura, caramba. cara. Tipo uma sauna flutuante, né? Não um barco com sauna. Aí você entra lá, fica na Sim, sauna e já tá no lago, já pula. Entendeu? que Então, assim, loucura. o lance da riqueza aqui, vamos supor, o sonho da pessoa aqui. Ao invés de, talvez o Brasil, a gente tem uma pegada um pouco mais, um pouco mais não, muito americanizada, Muito né? mais. Americanizada É. de glamourizar pra caramba, tal. Na Europa tem, na Itália, na França, Paris, Milão, tal, tem isso também. Mas aqui é mais assim, cara, o cara tá bem de vida, é o cara ter uma casinha no campo, na beira do lago. Tipo, que o cara pode ter Uau. uma sauna que está no lago, sabe assim, né? Como Sim. tem muito lago, é o país dos lagos, então não é tão difícil você ter uma casa de campo na beira do lago e pô, você tá afim, você vai lá com a tua família e tal, e tranquilidade, assim, sem maiores pretensões, sabe assim, do cara ter uma casa em Beverly Hills, andando de Lamborghini, não sei o que e tal. Tem um senso bem diferente de comunidade de uma classe média rica que tem tudo. E que você, como você tem o governo, o welfare state, que é o governo dando essa base, a rede de sustentação da sociedade com escola e healthcare, né, e saúde, né, tipo, e educação, saúde e até para empreendedor, né, que a gente está falando aqui para empreendedores, você tem várias situações de ajuda para empreendedores e tal, que saíram daqui grandes empresas, né? A Supercell, né, que fez Supercell, eu acho que o Angry Birds saiu daqui, a própria Nokia, né, fomentou uma série e todos os é um país de engenheiros aqui, né? E é um país de muita Uhum. tecnologia aqui. Então, muitas empresas de tecnologia saem daqui e tal, né? Mas a Supercell talvez seja das maiores e o Angry Birds também, e obviamente a Angry Birds Nokia, né? ganhou o mundo, né? E a Sim. Nokia. Então o governo dá essa base, né? O governo dando essa base, se você imaginar que você nunca vai passar perrengue na vida, imagina assim, você cresce em qualquer família, né? Qualquer família, rica, pobre, você nunca fica tranquilo que a gente vai dar a melhor educação, que ganha a melhor educação no mundo há anos, né? E saúde está tranquilo. Fica tranquilo que nada vai acontecer com a tua família, com ninguém. Então, assim, isso de dar uma tranquilidade mental, né? Para você ser um criador, né? Para você ser criador. Isso acontece na Suécia também, na Noruega, tal, esses países nórdicos. E aí você vê muito, muito, muito. Para quem não sabe, as maiores músicas pop do Los Angeles saem dos caras aqui da Suécia, né? Então, porque tem esse lance da cabeça livre para criar, né? E isso é um ativo, né? Porque, cara, as rugas aqui na testa. O brasileiro, muitas vezes, ele tem que lutar para viver. É muito doido isso. E tem alguns países que resolveram isso, né? Na pirâmide de Maslow, a parte da base ali tá resolvida. Se o cara for brilhante, ou se ele for medíocre, ou se ele for abaixo da média, ele tá safo.
comida não vai faltar, o básico não vai faltar, o transporte público funciona, e isso libera espaço e possibilidade e tempo pra focar no criativo, né? Eu lembro quando eu fui pra Suécia, cara, pra ver aquela banda que eu gosto, aquela ACT, lembra? ACT. Cara, eu fiquei chocado, porque eu fui lá em Malmö, Malmö Festivalen, sei lá como é que fala o troço, Festival de Malmö, que é uma cidade lá que nem é a cidade mais conhecida. Cara, eu conhecia a galera da banda, eles já sabiam do doido brasileiro que tinha ido ver a banda. E aí na conversa, cara, eu descobri que um dos integrantes da banda é o jardineiro da cidade. Tipo, é muito diferente do que a gente vê no Brasil, até nos Estados Unidos, né? O cara mantém o emprego dele de jardineiro. E aí você vai olhar o emprego dele de jardineiro, é extremamente bem pago, cara. O cara é super bem pago pra fazer a cidade bonita. Sacou? E aí ele tem tempo livre. A jornada de trabalho é diferente também, né, Kiko? Não são 8 horas. Exatamente. É muito louco tudo isso. É tão diferente do que a gente vive que você tem que ver, você tem que estar aqui para entender um pouco, porque como qualquer engrenagem da sociedade, você tem que ver como um todo para entender por que certas coisas, né, funcionam de certas formas, né? Tipo, Los Angeles é o oposto, mas Los Angeles é um pouco mais perto do. O Brasil já é diferente, essa briga, essa luta que você tem que vencer, né? Principalmente quem veio de baixo, quem não teve possibilidades da família, porque é difícil, né? Porque você não tem. Putz, aí né, o papo vai longe. Eu não sei se É infinito, porque né? é muito diferente várias coisas. O que a gente chama de subemprego não é subemprego, porque você não tem uma subclasse. Se você não tem uma subclasse, você não tem empregada doméstica. Se você não tem empregada doméstica, ou porteiro, ou sei lá, eu não estou nem falando mal mas A vocês gente entende. Quer entende, dizer, né, que eu eu tô entendo falando, pelo né? menos. Tomara que quem tá ouvindo entenda. O pedreiro, que a gente muitas Uhum. vezes vê como um cara que ganha mal, né? Não, o pedreiro não ganha mal. Aí você vê aqui os caras construindo, um cara ganha bem, ganha um salário de classe média, o filho dele, o cara tem o que ele quiser, ele tem sei lá. Só que assim, não tem um lance de tipo, o cara então ele pode comprar um super carro? Não, porque o cara tem o transporte público, ele não quer ter um carro. Ele nem precisa e Ele nem não quer, não é quer, um objeto de não. desejo, né? Ele quer, tipo, eu não tenho um carro aqui, eu não quero ter um carro aqui. Eu não quero. Tipo, é um problema ter um carro. Eu não sei onde estacionar, quando neva, aí tem que ficar limpando o carro. Tudo bem. Se você Ou mora. botar a corrente na roda. Você tem que trocar o pneu no inverno. Tudo bem, é que eu moro mais central, então eu faço tudo a pé, cara. Basicamente, tudo bem que eu não saio agora corona e tal. Se morasse mais afastado, aí você pode ter um carro. Tem gente que tem um carro legal, tal. Mas você não precisa necessariamente. Tua vida não depende. Você não tem que. Ou nos Estados Unidos, que é clássico, né? O cara, não, eu tô trabalhando pra caramba pra pagar o college do meu filho, né? Pra pagar a universidade do meu filho. Aí os caras aqui falam, pô, tipo, não tem que pagar. Você tem as maiores universidades do mundo, você não vai pagar. Então você não tem. Quando teu filho nasce, você não tem essa preocupação. Não, eu preciso pagar uma escola boa, eu vou pagar uma universidade. Não tem essa preocupação. Simplesmente não existe essa preocupação. E você não começa a vida devendo, né? Mas ao Porque tem mesmo isso também. tempo, bom, se vira, porque você não vai ter empregada doméstica. Se vira aí, meu filho. Você não vai, sabe assim, vai ter peraí que o porteiro do prédio me ajuda aqui e tal coisa, sabe assim? Não Não tem, tem, né? não tem, né? Mas eles têm um sistema de chaves, de chaves ou de digital, ou de entrada hoje em dia, né? Mas o sistema de chaves dele é incrível. Tipo, pô, esse papo aqui vai longe, se for falar assim. Porque o lixeiro tem a chave para entrar em qualquer prédio, mas todos os prédios têm dois buracos de chave, um para o lixeiro. Porque uma coisa que não é. Hoje em dia é digital, né? Beleza, o cara tem um código, o cara entra. Mas no prédio todo mundo tem uma chave. O único problema, assim, se você perdeu a chave do teu apartamento, aí você tem que avisar o prédio e todo mundo tem que trocar a chave. Nossa Porque a mesma chave Senhora. abre a porta principal. Sim. Entendeu? Nossa. Entendeu? Tem umas coisas assim, né? Mas eu tenho um sistema, assim. Então a pessoa do correio, obviamente no Brasil talvez não funcionaria, porque a menina do correio, que vai ser uma menina de 20 e poucos anos, de legging, com tênisinho de corrida, levando carta, né? Ela tem um molho de chaves que abre todos os apartamentos de todas. Da cidade inteira. No Brasil nem ia funcionar. O cara fala, pô, pega essa mina aqui, dá aqui esse molho de chaves aqui, que eu vou entrar em todos os lugares. Tive uma ideia aqui, né? Tive uma ideia. É muito fácil, é só pegar. Esse é o pensamento brasileiro, né? Pô, é muito fácil, só a mina aí, ó. E às vezes tá de madrugada, fala, pô, só pegar a mina, ela tem todas as chaves de todos os prédios.
Sim, Aqui não tem porteiro, não tem que nada, não tem loucura, né? segurança, não tem nada, né? Mas é muito louco tudo isso, né? Você vai no hospital, tal, tipo, fala, você recebe um e-mail e, na sala 239, beleza. Aí você vai lá na sala 239, não tem ninguém que te pergunta, te cobra, crachá, fotinho na entrada, RG, catraca, não tem nada. Você vai simplesmente no andar, todo mundo sabe ler, então você recebe um e-mail, todo mundo tem e-mail. Os caras não têm orelhão aqui desde 2000, 99. Incrível, cara. Tipo Incrível assim, isso, quer incrível. dizer, todo mundo tem celular desde 2000, tipo, público. O Loucura, né? Wi-Fi, eu lembro que aos 10 anos tem Wi-Fi no centro, livre, gratuito. É E uma coisa que tem a ver direito com isso. constitucional a pessoa ter acesso à internet. Sabe aqueles Loucura, direitos? cara. Direito de ir e vir e não sei o quê. Não. Então, direito o cara ter acesso à internet. Porque assim, se você tem que entregar teu imposto de renda pela internet, o governo tem que te dar a internet, certo? Se certos serviços públicos você precisa fazer pela internet, Dependem disso, né? depende da internet, o governo tem que te dar o mínimo da internet, mínimo de internet, né? E por aí vai, né? Louco. E você tocou no assunto de desigualdade social também, né? Você vai em Helsinki, você pega um ônibus, cara, tem alguém escrevendo no seu MacBook, no ônibus, escrevendo ali. Normal. E, cara, no Brasil, muitas vezes eu tive medo de atender meu celular, cara, na rua. Ou atender o celular no ônibus. E é muito doido, porque o mais doido que não é só ver essas diferenças, é tentar internalizar que quem nasceu aí não consegue nem pensar ou imaginar o quanto que no Brasil, por exemplo, é imprudente você atender seu telefone no Ah, ônibus. é. Não, às vezes estão fazendo live na rua, os comentários dos caras. Meu, que o cara tá andando no celular na rua. Kiko, guarda. Pô, o É cara tá. outra vida, é outro Kiko, mundo. guarda o celular, vai ser roubado. Os caras ficam falando na live, assim. Eu tô andando normal, tipo, na rua fazendo uma live, sei lá, alguma coisa assim. É divertido Que os loucura, comentários Kiko. brasileiros, os caras falam, nossa. E realmente, você senta no parque, na grama, com o teu laptop lá, ou, sei lá, o teu iBook Pro, o mais novo possível, sem a mínima preocupação que alguém vai passar e vai te pegar. Mas nem E a passa falta pela. de preocupação não é porque tem uma segurança ou um reforço policial, é porque o cara lá que é mais miserável, ele tá de boas, ele tem o iPhone dele. Tipo, Exato. É, ele ele vai ter um, ele vai ter não tem um, esse gap, ele vai né? ter um Não tem essa. Samsung. Talvez não tenha o Vai ter iPhone, o vai ter, mas Samsung, foi legal também. Exato. mas não tem um abismo Não tem, entre o que o cara mais miserável pode fazer e o que o cara classe média pode fazer. não tem, Isso é muito doido. Mas como em qualquer sociedade tem o cara mais pobre, né? Tem um cara que, pô, que bebe, tem isso, você encontra aqui, mas aí vai outro assunto. Álcool é um dos problemas, né, aqui na sociedade, assim, né, aqui, né, mas assim, todo o álcool pesado é vendido só pela loja do governo, que são umas lojas bonitas, não é? A galera já deve pensando, pô, o cara tem aquelas lojas feias do governo socialista. Não, são as loja linda, com tudo quanto é Uhum. bebida fantástica lá, tal, só que é do governo. E todo o lucro da loja, os impostos que são altos para bebida, vão para recuperar essas pessoas. Ponto final. E salvo engano, tem limite, não tem? Tem limite de horário, Acho né? que o cara não, de horário, mas eu acho que o cara não pode beber, comprar infinito. Ah, comprar infinito eu acho que não pode também, não. Mas é caro. E o cara também, o cara tá ali. Tá ali na loja. Não tem por que também o cara comprar um monte, né? Mas às 9 da noite fecha. Ah, mas você só pode beber ali. Não, 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 desculpa. Não, para comprar. Tipo no Ah, tá. Então, supermercado, mas eu acho que você não pode comprar um montão. pode ser, Acho porque eu que não, acho, eu não passei por isso, porque eu nunca sei comprei. lá. Enfim, Pode tudo ser. bem. Mas é tipo, mas no supermercado. Supermercado só vende cerveja, né? Só vende álcool a 5% de álcool. Bebida. Vinho já não vende supermercado. Supermercado às 9 da noite, supermercado fica aberto até tarde, até meia-noite. Às 9 da noite eles fecham a venda de álcool. Eles têm já o tipo de, né? Já passa uma grade ali, aí não vende mais. Algumas coisas para segurar, é caro. Então os caras vão para Estônia e voltam recarregado, Uhum. ou eles vão Sim. para mares internacionais, né? Vão de navio e se E aí no navio manda manda ver. ver, exatamente. É isso aí rola no Que mundo inteiro, loucura. né? Mas Muito bom. a E Kiko, sociedade é diferente, mas manda, pergunte. a gente tá falando disso aqui, né? E parece que a gente tá off-topic, né? Ué, é um podcast de marketing, né? E a gente tá falando de outros países. E eu vou insistir nesse assunto, porque eu acho que o cara que trabalha com marketing é importante ele ter essa visão global, né? E Kiko, você ainda não se apresentou, e antes de se apresentar, ou enquanto se apresenta, eu acho que mantendo essa abordagem do internacional, eu acho que seria massa se você pudesse dividir em alguns minutos o como que ser esse cidadão do mundo e ter tido experiência nos Estados Unidos, experiência no Japão lá no início da carreira com a Angra, como que viver o mundo e conhecer o mundo transformou você nesse cara que você é hoje? Uma ótima pergunta, cara. Porque, assim,
Esse ótima pergunta a gente manda quando a gente tem que pensar na resposta, tá ligado? É um tempinho pra pensar, né? Eu tô ligado. Mas, ótima pergunta, mano, muito bem. Aí essa que eu mandei... Aí bebe água, né? Dá uma essa que você explica do ótima pergunta também é pra você pensar mais ainda. Essa é nova, eu tô criando agora. Não, mas não, realmente, porque assim, para quem não conhece uma história, eu fui gravar o meu primeiro álbum, né, de música, um disco, em 93, na Alemanha. Foi a primeira vez que eu viajei para fora e deparei com um altíssimo nível de excelência na hora da gravação, do cara, pô, você não sabe tocar, toca de novo, e fala horas, assim, pra galera que não toca, você ouve uma música de 5 minutos, né, uma de 3 minutos no rádio, às vezes um dos instrumentos ali você passa o dia inteiro, 12, 20 horas para gravar aquela uma música, entendeu? E então eu venho dessa escola aí, né? E hoje em dia é mais fácil porque você tem um computador que arruma um monte de coisa, né, tal, né? Na época ou você tocava ou não tocava e você repetia até ficar bom, né? E você pagava um produtor que, né, que seria o produtor que teria um cara mais experiente, seria o coach musical ali, que é o cara que vai falando, não, você consegue fazer melhor. Tipo um treinador mesmo de esporte, um coach. Não, você consegue fazer melhor, o cara te arranca tão melhor e te arranca mesmo. Te arranca no suor ali, no cansaço e tal, né? Quase com um coach sem habilidade de coach, né? Que muitas vezes o alemão ali, o cara enfático. Então... É o she-coaching, às vezes. Exato, gostei dessa. Alemanha, depois indo para o Japão, Estados Unidos, e viajei a Europa inteira, né, e Sudeste Asiático também, né, sei lá, China, sei lá, Indonésia, Malásia, e América do Sul inteira, América Central, e aí você vê a diferença, né, de cultura, e te abre o olho, assim, para formas que as pessoas fazem as coisas, né, mas o maior de tudo é que quanto mais você viaja para fora, mais internacional, é mais esse cara do mundo você se torna, mais brasileiro você se sente. E mais brasileiro você fica, né? Artisticamente falando, musicalmente falando, e como uma pessoa mesmo, assim, de ter orgulho de onde você veio e enxergando as melhores coisas que tem no Brasil, porque a gente está falando aqui da sociedade perfeita, tal, várias coisas e o Brasil a gente fala, e o brasileiro a gente fala, pô, que inveja, né? Imagina se o Brasil fosse assim, tivesse tudo isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente cria uma identidade por isso, né? Que tem muita beleza, a identidade brasileira da mistura, tem um monte de problema, né? Mas e você quanto mais você viaja, você fala, putz, tem muita coisa legal, a gente ser brasileiro é demais, assim, né? Então, eu acho que para mim a grande coisa é ver a excelência de como várias pessoas trabalham no mundo, a mundo afora, né? E meu, dá mais valor à brasilidade, que ela expressa em vários jeitos, né? No teu sorriso, na forma como se encara as coisas, como se encara um problema, no lance de você saber se virar, ou se vira nos 30, ou seja, o termo, né? Fazer a gambiarra. Pô, o japonês não tem gambiarra, meu. Ou alguns caras não tem gambiarra, o alemão não tem gambiarra. Que por um lado é ruim, é bom, né? Porque não tem gambiarra. O cara faz um negócio, fabrica um treco, funciona. Tipo, um Mercedes-Benz não tem gambiarra. Tipo, por isso que sai uma Mercedes, né? Por isso sai uma BMW, por isso sai um Porsche. Mas, assim, se está numa situação de gambiarra, aí o cara não sabe se virar também, né? Porque o cara, de certa forma, não... Na hora que precisa, né? aquela... Tipo, uma situação que, cara, preciso de uma coisa. Exatamente. Não, é inflexível. Exatamente. Então, tipo... E que às vezes dá um problema também, né? No Japão, clássico, em termos de tempo. O cara falou que são 5 minutos. Eu lembro, tipo, vai dar uma entrevista, o cara já te dá, 5 minutos pra você responder essa pergunta. 4 minutos pra essa... Falei, pô, eu não sei o que eu vou responder. Que isso, cara? Deixa eu responder. Aí quando você vai ver, você tá falando, cara, pô, os caras estão tudo nervosos ali porque você tá completamente quebrando o protocolo do negócio. Ou você vai tocar num lugar e fala, pô, eu queria tocar mais uma. Vou tocar mais uma música não aqui. Existe. Aí os caras, não, que foi? Tipo, pô, 5 minutos a mais, tipo, relaxa aí, vou fazer, tá legal, deixa eu tocar mais uma, sabe assim, tipo, e não existe, né? Você fala, como assim os caras vivem dessa forma, né? É muito louco isso, né? Porque aí você aprende quando você tá num lugar desse, você fala, opa, aqui é... Porque na Finlândia, por exemplo, você chega 5 minutos depois de algum negócio que você marcou, o cara já olha com aquela cara, putz, brasileiro, né? Mas aí o brasileiro fala, pô, 3 minutos depois, 5 minutos depois, não é nada. Nem é um problema, Isso é uma precisão
Meia hora é atrasado. Chegou na hora. Cheguei na hora. Chegou na hora. 5 minutinhos, pô. Demorei um pouquinho ali. Mas 5 minutos aqui, você perdeu o trem. 5 minutos no menos 15 graus, esperando, é uma eternidade, entendeu? Você, o menos 15, você fala, bom, e você aprende aqui, vivendo aqui. Você fala, bom, eu vou pegar o bonde, né? Tem uns bondes ali e tal. Aí, você sabe o horário do bonde. O bonde passa, sei lá, 5h23. Tá menos 15 lá fora. Você sai de casa às 5h22, anda até o negócio, entra no bonde. Entendeu? Aí, 5 minutos... Kiko, isso que você falou é importante, cara. Porque você falou, 5 minutos você perde o trem. Só que o trem chegou na hora, né? O trem chegou na hora. E o ônibus chega na hora. E o negócio chega na hora. Então, o cara cresce vendo os horários, né? E aí, o horário vira respeito, né? O horário é respeito. Porque o cara chegou na hora. Você chegou 5 minutos depois, o cara podia ter ficado 5 minutos... Ele podia ter pego o cafezinho dele os 5 minutos. Ele podia ter gasto um tempinho a mais na casa dele. Ele podia estar menos afobado, mas ele chegou lá na hora, né? E você chegou 5 minutos depois por você dar aquela relaxadinha, sabe? Gastou um pouquinho de tempo a mais ali para, sei lá, para responder um WhatsAppzinho ali e chegou 5 minutos depois, sabe? Você não respeitou a pessoa, né? Não respeitou o tempo da pessoa. O tempo da pessoa. Mas não te dá consequência nenhuma. E isso vira 15 minutos, meia hora, relax e tal. Depois a gente... Boa, show no Brasil, pelo amor de Deus, começa meia hora depois, uma hora depois. E alguns, hoje em dia melhorou muito, mas já foi bizarro de começar 2, 3 horas depois. Negócio tudo... Sim. Eu lembro de perguntar, quando é que começa mesmo? Porque tem um horário ali, e aquele horário não queria dizer nada, né, cara? Exatamente. Era tipo que a porta vai abrir, mas não quer dizer nada, porque os caras ainda estão passando o som do show, porque o cara da equipe que monta o PA... Também não chegou. Era pra chegar às 9 da manhã pra começar a montar o negócio, chegou meio-dia. Os caras param pra almoçar, sabe assim? Tipo, clássico, montando show. Aí fala, putz, já vi que vai atrasar. A banda leva a culpa, né? Mas isso tá ali dentro da sociedade. Eu acho que vem desde moleque que você não tem pressa pra chegar. Tá gostoso aqui fora, na praia, o ventinho. Fica mais 5 minutos, entendeu? Agora, você tá no menos 15, você não fica lá fora, né? É tudo... E aí, acho que leva pra tudo, né? Quem já teve um telefone Nokia e viu o telefone quebrado? Não tem. Não quebra não. Não quebra o negócio. Pode fazer o que quiser aquilo ali. Aquilo é feito de Kevlar. Você pode jogar no chão, ele quica, ele volta pra você inteiro. Inteiro, e tá tudo certo. E a bateria dura, aquela coisa toda não quebra. Tá tudo certo. Feito né? Feito na Finlândia. As coisas aqui, o bonde, esses negócios que tem, o Volvo, né? O carro sueco, pô, os negócios não quebram, dura. É outra mentalidade. Roupa e tudo. Aliás, se você não sabia, o Nokia é uma marca de pneu e de botas, né? Não sabia Bota mesmo. De borracha. Não sabia não, cara. É louco isso. Sério, para os cara. empreendedores aí, era uma marca de pneu, uma fábrica de pneu e de botas de chuva. Sabe aquela galocha? Bota de borracha? Aqui, obviamente, os caras usam bastante, né? Com solado de borracha, bom. Então aí os caras falam, vamos fazer esse negócio de celular aí. É só botar um chip dentro da bota. E realmente tem os Nokias que são assim, né, cara? E aí você vê como deu o tal do pivô da empresa, né? Como a empresa... E como voltou pra... Ainda tem, você compra a bota da Nokia. Que loucura. Legal, cara. né? Que é o nome de uma loucura. Cidade, Nokia. Que massa. E, ó, você falou de pivotar, cara. Nesse novo normal, a gente vê alguns músicos... Mas você não se apresentou, né, cara? Pô, estamos falando aqui... Você apresenta aí aquela parada meio clichêzão mesmo, que funciona. Clichêzão. Clichêzão. Meu nome eu sou o Kiko Loureiro, sou guitarrista. O que eu tenho que falar mais? Deixa eu pensar aqui. Pô, vamos começar de novo, hein? Kiko Loureiro, guitarrista, toquei no Angra, toco no Megadeth, que é uma banda americana. Tem uns produtos digitais de aula de guitarra e de music business. Minha entrada nesse mundo digital pra gente foi através de ensinar music business. Foi a primeira coisa que a gente pode falar com mais profundidade disso. E faço a mentoria do Vitor e tenho uma mentoria minha. E Nossa, Kiko, vou te falar. Apresentei bem? Que jeito meia bomba de se apresentar. Você é tão mais do que isso. E olha, eu vou falar então quem é o Kiko pra mim, tá bom? Cara, quando ele falou, toquei no Angra. Cara, Angra foi a banda que marcou a minha vida. Na minha adolescência e de várias pessoas que estão ouvindo. Pessoal, quem tá ouvindo aí no Spotify ou no iTunes, tira um print desse podcast aqui, me marca, @VictorDamasoOficial, marca o Kiko também, @Kiko Loureiro, se você ouvir a Angra também, pô, ou se você ouve até hoje. Ô Kiko, eu ia dormir todo dia, cara, ouvindo Heroes of Sand, ouvindo o CD Rebirth, então aquilo me marcou muito.
e a gente já teve uma conversa de como que uma música pode marcar mais alguém que ouve do que alguém que compôs a própria música, né? Então você é trilha sonora, cara, de muitos namoros que começaram, namoros que Não, terminaram, isso é demais, pedidos em realmente. casamento Putz, e vidas das pessoas. E cara, Angra, porra, cara, é vida, cara. Aquilo ali marcou a minha infância, minha adolescência ali. Eu vi um estudo, e já te falei desse estudo, que o que a gente ouvia com 14 anos é algo que nosso cérebro sempre vai ter carinho ao ouvir, ao escutar. E, cara, era Angra que eu tava ouvindo aos 14 anos. Então, é muito doido, cara, porque o quanto que a sua música cativou a galera e cativa ao longo do tempo, né? E ele não se limitou ao Brasil, ele venceu o mundo, né? E agora, né? Já tem vários anos, foi pro Megadeth. E pra quem não entende, cara, Megadeth é uma banda gigantesca, cara, de metal. Ela é muito importante no cenário nacional. Então, o Kiko é um cara que zerou o jogo da guitarra dentro do Brasil e aí, não satisfeito, zerou o jogo da guitarra no mundo. E não é papo de fã que, apesar de eu ser fã, porque a métrica não é minha, a métrica é do mundo. Existe um prêmio que é o Grammy. E o Kiko ganhou, cara, com o Megadeth. Então, assim, vale dizer que a banda tinha muitos anos, décadas, né? E nunca tinha ganho. E com ele, então, ganhou. Então, acho que dá pra falar do Kiko também, que é um cara super humilde e centrado, porque tendo essas carteiradas pra dar, simplesmente não usa. E se é. apresenta Não, eu como gravei um álbum solo agora e ganhou o melhor álbum do ano, do exatamente open mundo. source. Eu ia chegar aí ainda, Também. Eu posso porque falar essas coisas. Mas você sabe uma e coisa? além disso é pai e equilibra as funções, 3 cara. filhos. Então, É, puta que pariu. Cara, é uma parada muito doida, cara, porque volta depois no podcast e vai ouvir como que você se apresentou, porque, cara, você é incrível. E em se acostumando com o quanto é incrível, se apresenta de forma leve e talvez possa levar o ouvinte ao erro. Então, quem tá ouvindo, cara, você tá ouvindo uma pessoa incrível e que talvez você não entenda pra onde a gente tá indo, cara. Cara, uma palavra, uma frase aqui pode mudar o seu jogo, cara. É uma visão diferente. Então, Kiko, parabéns por tudo que você construiu e parabéns por, em tendo construído tudo isso e sendo pai de 3 e tendo que lidar com quarentena, você tendo que lidar com muitos alunos no online, tanto na mentoria quanto no curso, você parou para compor. Porque tem essa dicotomia, né? Às vezes você olha para o lado do negócio e deixa para lá, às vezes, o lado do músico. Ou às vezes você se joga no lado do músico e aí desequilibra a balança do lado de negócio. E como é isso pra você, cara? Equilibrar o papel, o chapéu do pai, chapéu do músico, chapéu do empresário. Como é isso pra você? ó, então vamos lá, sobre se apresentar, né? Se apresentar depende de onde que você faz, né? Eu tô aqui, apesar de várias pessoas estão ouvindo, como eu te conheço faz tempo, eu tô à vontade aqui, fica até, eu tô te vendo, né? Uhum. A gente tá se vendo em vídeo Sim, aqui. a gente tá se vendo aqui. Então, é, e tem um lance assim, tipo, ok, mas as coisas que é que tem um lance que, ok, você fez uma coisa no passado, né? Pô, então nos anos 90, a gente foi disco de ouro. O primeiro álbum do Angra, a gente foi disco de ouro no Japão, numa época que não tinha Uhum. internet, não tinha nada esse negócio de internacionalização. Absurdo. Tipo, era um negócio surreal. Você ser disco de ouro com uma banda de moleque, Uhum. sabe assim? Do Brasil, Do pô. Brasil, pô, concorrendo entre aspas, né? Mas concorrendo na mesma prateleira da loja de CD com bandas gigantes, com Guns N' Roses, com Exato, Metallica, com sei exato, lá o quê, e exato. você vai lá tal. Então, eu tenho consciência disso. Tenho consciência disso. Só que aquilo foi lá para trás. E aquilo saciou um momento, não saciou depois. O segundo álbum, a gente já fez um negócio que era mais brasileiro, porque como eu falei, a gente foi para fora e a gente falou, Brasil é legal. A gente vai se diferenciar se a gente for quem nós somos, né? E a gente fez um álbum que tinha uma brasilidade muito mais rica. Holy Land, a capa do álbum falava sobre o descobrimento do Brasil, tal. Artisticamente tinha muito essa linguagem, mas a gente na conversa e nos shows e tudo mais levou. Então era um próximo passo. O próximo passo não era um outro disco de ouro, mas o próximo passo era encontrar sua identidade. E ela tem um valor muito grande. Isso vale para os empreendedores, todo mundo, porque uma coisa é você correr atrás da grana, uma coisa é você primeiro montar o negócio, depois seria você pagar a equipe que você montou, ou crescer a tua equipe e ganhar uma grana e conseguir comprar a tua casa que você sempre sonhou, ou comprar uma casa para os teus pais, ou um carro que você sempre quis, sei lá, coisas materiais. Mas vai ter um lance que é, tipo, estou sendo eu
mesmo? Estou sendo quem eu quero ser e tal, né? Eu acho que é um pouco... E isso é intangível, né? Uau. Isso é E intangível. veio no segundo Não, CD com os ritmos, com os hits e tal, percussão. então. E aí o terceiro CD e tal, e aí a gente continua. Aí depois tem as problemáticas dentro de banda, ou problemáticas do próprio mercado. Imagina hoje, se você está fazendo isso, você que está empreendedor, você está vendendo um monte na internet e tal, e acaba o social media. Acaba. Obviamente é impossível a gente pensar nisso, mas vamos supor que Sim. acabe. E o mundo vira, sei lá, Uma outra coisa uma que não outra dá nem coisa pra que a gente não imaginar. imagina. Então, mais ou menos isso, talvez pareça exagerado, mas foi mais ou menos isso que aconteceu quando apareceu o MP3. Você estava... você começou a entender o business de vender CD, de estar na loja, de ter distribuição, de não sei o quê, e teve uma disrupção que eu vejo gente falando dos bancos, o advogado, ou né, o fintech, o lawtech, os techs da vida, mesmo de educação, escolas físicas, que agora tem online e tal. Essa disrupção, imagina que na música, isso Aconteceu antes, né? aconteceu nos anos 2000, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E eu vivi isso porque quando eu comecei a entender o que era, obviamente as coisas eram mais lentas. Então, o primeiro álbum, ó, disco de ouro legal, mas o business em si eu não tinha entendido ainda. Eu tava lá tocando e tal. Aí o segundo eu entendi um pouco melhor. No terceiro eu comecei a entender. Quando eu comecei a entender, fazer as turnês maiores, tal, não sei o quê, falou, acabou. Tipo, Que agora que loucura, você cara. entendeu, Kiko, acabou. A Né? regra A regra mudou. mudou o jogo, entendeu? E aí, tipo, não, mas fica tranquilo que vocês podem fazer show e aí vocês vão ganhar grana. Então aí mudou, então tudo que você estava tentando entender da coisa, só que a regra mudou para um monte de gente, né? Para as gravadoras que te ajudavam a pagar as contas dos shows, que pagavam a fazer as brincadeiras todas, Sim, né? Uma parte do sim. cenário musical ficou contra a tecnologia e aí começou toda uma história que a gente chama da década. Teve uma guerra, né? Teve. E foi chamada a década perdida. Isso para a galera do empreendedorismo, de uma forma geral, tem uma história que é muito boa da gente sempre contar. Para quem estiver vivendo, né, minha área tá. Será que eu viro um empreendedor? Minha área tá tendo uma disrupção na minha área, ou eu ainda estou fazendo alguma coisa no presencial. Eu queria. Porque o grande lance dessa época do MP3 aí que teve a disrupção e as grandes gravadoras e todo mundo que estava no meio falou, meu, como assim? Não, peraí, como é? A música tem que ser vendida, não pode ser baixada, como é toda uma briga sobre isso, justiça e tudo mais, querendo pegar no pé do funk, Napster, baixava né? Napster e CD pirata. Tem duas histórias muito boas disso. CD pirata. No Brasil tinha um lance do CD pirata, CD gravado de forró. Você ia na praia, tinha os caras vendendo com capa copiada, xerocada, um CD copiado, né? Era o CD pirata. Isso tinha um monte, em MP3. E a galera comprava R$ 5, sei lá. E aí aparece o Calypso, né? O Calypso foi genial nisso aí. Ele abraçou... O que eu tô falando disso? O cara abraçou a tecnologia. Fala, CD queimado, né? Burnt CD, né? Que o cara grava em casa mesmo, não tem direito autoral, não tem nada, o CD não tem nada escrito no CD, não tem caixinha, não tem nada. É para comprar na praia R$ 5 com uma capinha Xerox ali, né? E pronto. Mas a música tá lá, né? A música É o tava lá. original mais barato que o pirata, né? Era pirata porque não tinha as licenças para fazer, né? Era bootleg, certo? O vendendo na praia. É pirata, era Sim. um camelô vendendo. Isso aí quem... Mas era do próprio Calypso a banda? Exatamente essa foi a sacada. Essa é a sacada. Fala, se você não pode ir com eles, junte-se a eles. Não tem isso aí? Então, se você não pode ir com eles, junte-se a eles. Eles levaram a ferro e fogo isso aí. Eles falam, peraí, então não dá para competir com camelô vendendo, porque os caras são tudo a máfia do camelô, digamos assim. Então, pera lá, camelô, toma aqui, ó, 10 mil CDs. De graça para você. Vende aí. Entendeu? Usou o canal de distribuição. Exato. Aí o camelô vai Abre vender o mão quê? do valor e O foi. camelô vai vender o quê? O que ele não tem custo zero. Que aí era custo zero. Ele tinha um custo barato de queimar o CD, fazer a capinha, a xeroca. Agora tem custo zero. Tem um cara dando para ele. E assim, de repente, um Calypso, ele, a partir do free, que é o conceito de internet. Dê de graça para colher lá na frente. A partir disso, esse caso tá no livro Free, né, grátis, do Chris Anderson, que é um cara sempre bom de estar ligado, né? O cara que escreveu sobre a cauda longa também, né? Já 20 anos atrás, né? E poxa, então assim, que é o conceito básico da internet.
que depois você vai ter no Gary Vee falando do jab, jab, punch, não sei o quê, quer dizer, dá, e uma hora você pede, né? Não sei o quanto que você concorda com isso e tal, né? Mas é a coisa é o conteúdo free, né? É o conteúdo da Eu internet. concordo muito. É o lance da É reciprocidade. a É o plantar reciprocidade. para depois colher. É o conteúdo. Qual que era o conteúdo na época pré-digital? Quem que era o Facebook dos caras? Era a rede a rede dos camelôs. De distribuição do camelô. Camelô. Então toma o meu conteúdo. Aí todo mundo ouve Calypso. Agora, beleza, Calypso chegou na cidade e vai fazer um show. 100 mil pessoas. Tipo assim, entendeu? Né? Era meio nessa, né? Então, isso é legal, tipo, você vê como as coisas aconteceram, né? E o próprio Dr. Dre com Beats, né? Ele teve a sacada e falou, bom, ninguém paga por música, mas todo mundo ouve música. Então, se as pessoas ouvem música, elas não vão dizer, ninguém vai viver sem música. A música perdeu valor, mas elas precisam de música. Aí tinha outro problema na indústria, que era o cara comprava não era nem iPhone ainda, né? Era o iPod. Vinha um fonezinho vagabundo, né? Agora os fones melhoraram, mas ainda é vagabundo. O cara que gastou uma grana para gravar um álbum, ele fala, pô, gastei uma grana, o cara não paga e ainda ouve num fone vagabundo. Tipo, pô, você quer me ferrar? A qualidade não chega, Você quer me ferrar? Quer dizer, chega no nem a final. qualidade do que eu sonho como artista chega. E o cara nem paga por isso. Então, aí o Dr. Dre falou, não, vamos fazer um fone foda. E aí veio o Beats, né? E aí o cara foi o maior negócio da indústria musical feito no pior momento da indústria musical. Criado, né? Isso é uma história legal de empreendedorismo que eu sempre gosto de falar. Os dois casos aí da música, porque tá no nosso dia a dia, né? Então a gente tem que tá de olho no que está acontecendo, não negar as mudanças, porque sempre quando você nega e vai, pô, o Facebook mudou as regras, não sei o quê, sei lá, tipo, tudo vai mudar. E você tem que se adaptar, né? A gente ouve direto, a gente vive, pô, mudou, não sei o quê. O YouTube mudou o algoritmo, não funciona mais o negócio. Tipo, vai mudar. Isso não é nada. Perto da indústria inteira acabou. Sim. Né? Isso não é E nada. você já viveu isso, né, cara? Então, isso que o cara, mudou a regra do, sei lá, o Apple agora no Safari, não sei o que tal, não faz o tracking do... O cookie não pode ter mais o pixel. Não pode ter o pixel. Meu, isso não é nada. Imagina que acabou a indústria. Para de reclamar, né? Tipo, bom, se adapta e vai, né? Se adapta, ok, pô, não rolou. Como é que faz para se adaptar, né? E às vezes nessa que você se adapta e que chega em algum lugar ainda maior, né? Porque é através dessas dificuldades que às vezes você fala, pô, então se eu for por aqui, né? O próprio lance de entrar no digital, para mim, não era, apesar de ver, pô, eu faço 6 em 7, sei lá quanto em 1, em 2, em 3, em 5, em 6. Era assim, cara, eu tenho um filho e a minha vida inteira foi viajando. Eu sempre curti viajar. Pô, o Vitor aqui só viaja, né? Então imagina que você viaja para fazer o que você gosta, tal, e conhece o mundo e tal, numa época pré-internet, né? Que não tinha computador para você trabalhar. Então você tinha que escolher uma profissão que fizesse viajar, né? No caso da profissão, ou você é vendedor que viaja, ou você vai ser músico, né? E aí o músico viajando o mundo inteiro, conhecendo um monte de cultura, legal pra caramba, tal. Mas aí com filho já não dá mais, né? A regra muda de novo. Não, muda, e aí você fala, putz, não, mas eu acho que eu não quero mais viajar, né? Aí você fala, putz, pô, a internet é a solução, né? Então aí meio que começou por isso, né? Não era por nada, porque eu não sou um cara de tão tecnologia assim que me sinto confortável, não é meu elemento, né? A internet, a coisa toda, não é. Eu fui comprar um computador quando tinha 20 e tantos anos de idade, meu. Para, né? Eu ter meu primeiro computador, mano. Meu telefone, eu fiquei com aquele da Nokia, do joguinho da cobrinha. Pô, sabe assim, tipo, foi com o iPhone, pô, eu já tinha, sei lá quantos anos eu tinha no iPhone. 30 e tantos anos de idade. É difícil pro cara... eu fazia shows nos anos 90 que a gente mandava o segurança pegar os caras filmando o show. Entendeu? Era tipo, é uma outra mentalidade, né? Não que eu seja tão velho assim, mas eu vivi isso aí, era uma outra... Eu tô com quase 50, né? Então você fala, meu, de repente fala, não é pra... O cara pode filmar, todo mundo tá filmando. Tipo assim, é bem-vindo quem filma, né? E aí agora fica, não, quero que filme. Fala, posta, marca. Marca, tal. Quer dizer, é uma mudança. E você vê vários artistas e outras pessoas de outras épocas se perdem nessa. O cara fica meio que no casulo, porque vai contra
um, um negócio que o cara viveu, que ele se acostumou, que ele achou que era o certo, sei lá, entendeu? E aí muda. Então, essas mudanças, eu acho que pra mim, voltando ao negócio da, falo pra caramba, desculpa. É, Tá massa, cara. Tô voltando adorando. àquele lance da apresentação, é porque eu já fiz isso. Eu quero muito mais. Tipo assim, você ganhou um disco de ouro, ganhou um Grammy. O Grammy foi demais, tipo. É assim, pô, o Grammy. Eu tenho um Grammy, eu tenho a estatueta do Grammy lá, pô, tá no Megadeth. O Megadeth nunca tinha ganhado o Grammy. Ganho o Grammy. Sim. Pô, meu português agora tem umas horas que eu vou escapar. Eles tinham sido indicados 12 vezes, uma coisa assim, 11 vezes. E agora eu entrei na banda, ganhamos, né? Mas eu não vou. Eu posso, às vezes eu brinco com eles, ó. Eu entrei e ganhou, né? Mas assim, mas é uma confluência de coisas, né? Obviamente, Sim. para você ganhar um prêmio, ser escolhido pela indústria, né? Porque isso aí não é um prêmio financeiro, né? Como é tipo ganhar sei lá, você ganhar um Oscar ou ganhar um prêmio Nobel, alguma coisa assim, né? Um prêmio de literatura é um prêmio. Simplesmente Mas você é um reconhecimento é inquestionável, um né? reconhecimento da indústria. Então, é Sim. conhecimento dos teus colegas. Isso é muito forte, porque você tem o reconhecimento financeiro, você lança um produto, vende pra caramba. Aí você tem as pessoas usam o teu produto e falam, pô, esse produto é demais. Tem o reconhecimento do público, né? Do O público, né? B2C, Sim. né? O B2C tá rolando. Uhum. Agora, tipo, é os caras da tua indústria falando, você realmente é foda. Foi um bom trabalho. Então, isso aí é legal, porque você quer ser reconhecido pelos teus peers, né? Pelos teus colegas, pela tua indústria. Você quer que os outros caras do mercado digital também falem, ó, esse cara realmente é um ótimo lançador. Esse cara é realmente um mentor incrível. Eu também sou mentor, mas esse cara é um mentor incrível, tal. Você quer ser reconhecido por isso? É intangível também, né? Faz parte daquele hall de que a gente falou da Finlândia no começo, aquele hall de quê? De pesquisas que eles juntam, né? Sim. Para te falar, esse é o país mais feliz. Não é que os caras estão. Riquezas, né? Riquezas Não é que o cara diferentes. tá feliz na rua dançando. Na realidade, muito pelo contrário. São várias coisas que te fazem feliz, com uma paz interna. Você fala, você quer saber? Eu tô fazendo o negócio direito. Porque não só o público gosta, não só o Vitor tem memórias incríveis da vida dele, de certas músicas, e outras pessoas têm de outras Uhum. músicas, e outras pessoas têm da música que eu faço hoje. E eu quero que as músicas e as Isso. pessoas tenham da música que eu não fiz ainda. Né? Eu não tenho, E aí tem outro lance sobre educação, né? Já que a gente está aqui, grande maioria que vai estar ouvindo vai ser do mundo do infoproduto, do ramo de educação, que é o que a gente está. Ou já tá nesse mundo. Ou já está, né? A minha primeira eu fiz uma videoaula, né? Acredite se quiser, né? Em VHS, em 1992. Que eu tinha 91, acho que, sei lá, 92, 91. Eu tinha 19 anos de idade. Fiz lá, uma VHS distribuído nas lojas Mappings e na Mesbla, sei lá onde que era, sabe, umas lojas que tinha na época. E lojas de instrumentos musicais e tal, né? E aí, anos depois, e aí ficou lá, eu era moleque, fiz o negócio lá tal, porque o cara ia me pagar uma grana, fiz, sem maiores pretensões. Anos depois, começa a vir várias pessoas falando, cara, comecei a tocar guitarra por causa daquela videoaula. Aquela videoaula mítica, que você tá não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que a videoaula, tipo... Guitarra rosa. Da guitarra rosa. Eu tô com uma cara de acabado, porque tem uma história também da gravação, aquela coisa, roots, né? E o cara assiste... E mal imaginei que ia estar no YouTube, né? Eu estar no meu canal, né? Quem quiser assistir, vai lá. Guitarra Rock, chama. Guitarra Rock, no meu canal Kiko Loureiro, vai lá, vai ver a cara. Gravado em 92, lá com aquelas câmeras gigantes, tal, de VHS. Os caras na cozinha da casa faziam as cópias para vender nas lojas. Era tipo, né? Só que aí, anos depois, vem os caras, pô, toco guitarra por tua causa. Tô fazendo isso por tua causa, faço isso por tua causa. Aí você percebe que existe essa conexão que você contou da música, assim como várias pessoas falam, casou com a minha música, ou seja, a música dos meus álbuns solos, ou do Angra, ou ajudou. Pô, tantas mensagens, fala, meu irmão faleceu e a gente ouvia junto essas músicas. Putz, tantas vezes já ouvi. Casei com a tua música, conheci minha namorada, porque hoje é minha esposa, a gente tem tantos filhos, a gente toca a tua música. Tantas mensagens dessa, é incrível. Caras com as capas do disco tatuado, com teu nome tatuado, com pedaço de letra tatuado. Então, assim, é marcante. Isso é demais, é intangível. E é isso que te dá a felicidade. Para mim, mas não quer dizer que eu fiz
olha tudo que eu fiz, olha que eu sou foda, e agora eu vou sentar aqui e vou ficar olhando as pessoas falando, contando essas histórias. É legal, mas eu quero fazer outro disco. Eu acabo, sabe, eu quero fazer outro negócio. Então acaba que realmente você acaba, na hora de se apresentar, não fica muito movendo. Talvez quando tiver uns 80 anos, 90, talvez nem isso, ou 100, né? Seremos Uhum. centenários. Eu começo a olhar e Sim. falar, olha que demais, cara. Porra, olha tudo que eu fiz. Mas agora ainda não tô nessa. Que E massa. eu sei que é bom para vender, entendeu? Olha o que eu fiz, 6 em 7, não sei o que, tal. Eu sei que é bom, ganhei disco de ouro. Isso é bom para conseguir o green card, para morar nos Estados Unidos, sabe assim? Aí você manda, Uhum. você manda, você manda Habilidade toda extraordinária, a né? habilidade extraordinária que você tem. Mas eu queria falar da aula do VHS, porque eu descobri que a música toca as pessoas de uma forma e o ensinamento também toca muito forte. Porque você não esquece aquele teu professor da escola, sabe? Que você Sim. fala, "Putz", eu pelo menos, eu lembro de professores do ginásio, Sim, eu que também. puta, que era, meu, aquele professor era muito legal, cara. Eu aprendi com aquele cara. Tipo, aquele cara que você fala, eu aprendi com aquele cara, era legal a aula Sim. dele. Eu lembro daquele nome mitocôndrias por causa daquele cara, sabe assim? Nossa. Tipo, Sim. então esse é o valor um valor assim de memória, né? Esse valor intangível também que tem no infoproduto mesmo, que para mim foi no VHS, eu acredito muito nisso. Então, quando a gente faz uma aula online, que o cara baixa, ou que o cara tá na Hotmart e compra e fica assistindo, você vai dar um ensinamento que daqui a 10 anos, 15 anos, o cara vai falar, cara, minha formação foi com esse cara aí. E esse cara tá dentro do meu Foi ali que coração. virou a chave. Esse cara tá dentro do meu coração de um jeito que eu nem não sei nem explicar, né? Isso que a gente tem que buscar. Só que hoje a gente tem uma habilidade de, putz, para tanta gente, né? E a gente tem contato com essas pessoas, que deixa a coisa mais próxima e mais louca ainda, de certa forma. Principalmente quem fez isso no passado, né? Porque você tinha depois eu fiz DVDs, né? Eu fiz aulas com a mídia que tinha, né? Fiz VHS, aí depois tinha DVD, fiz o DVD, e depois quando teve negócio, Hotmart e tal, produto digital. O DVD é a mesma coisa, só que você não conhecia a pessoa, né? O cara comprava, tipo, você não sabe nem quem comprou. Não chegava em você, não era uma via de mão dupla, cara. Não Você era. vendia, o cara comprava e foi. É. Agora você tem como trocar, você sabe quem é teu aluno, né? Ele te marca, ele fala, ele bota um comentário ali, né? Pô, isso é muito Tem um nível louco. de acesso, É né? muito louco. Porque antes você fala, o cara, um dia que você viajava numa cidade e tal, o cara, pô, assisti tua aula, eu aprendi tudo lá, legal demais, toco por tua causa. Então era pontual, né? E aí, se a gente não tinha, grava um depoimento aí, tipo, não tinha essa, né? Daqui a pouco ninguém vai fazer Muito bom. depoimento porque virou, eu acho, o que seja. Bom, porque vira, tipo, é que cada vez precisa mais da pessoa, né? Antes o cara fala, pô, Kiko, você vai ter show aí, você tem como dar um ingresso e tal, né? O cara já pedia com uma certa, né? Uma certa vergonha, Receio, um né? certo receio. Agora, tipo, pô, Kiko, eu tô indo no show lá, bota o nome na lista, já tipo como se fosse Já demanda, uma demanda. exige. Aí você bota o nome do cara na lista, o cara reclama que ele não tava o nome era um nome normal, o cara tava na pista, que Não era não era camarote. camarote. Aí beleza. Aí depois o próximo passo é o cara, porra, Kiko, você não deixou um crachá backstage, né? Tipo, como assim você não me levou no backstage, assim? Tipo, tô indo aí assistir a passagem de som, faz o backstage, pô, você não me convidou pra ir no jantar depois do hotel, não sei o quê. Tipo, cada vez mais. É que nem com o aluno, o cara comprou um negócio legal, mas comprou, tem que dar o depoimento também, tipo. Complicado isso, eu acho que cada vez mais tem isso, os alunos vão falar, pô, eu tô aqui pra aprender com você, não pra ficar... Tô falando alguma coisa que Eu tô serve aqui isso aqui. quieto, aqui tô ficando um pouco sem graça, né? Porque no show do Megadeth eu fui, eu ganhei o ingresso, eu E fui no foi no backstage, eu backstage. fui no camarim, sacou? Você comprou a mentoria de mim e deu o depoimento, então eu tô Você vendo vê aqui que eu como tô são meio as sem coisas. graça na parada aqui, mano. Não. Não, mas é uma coisa natural, mas você vê como é, mas não é escalável, né? Isso aí, é a palavra que vocês gostam tanto, né? Tipo, todo mundo dá depoimento. É que antes não tinha isso. Então, para um cara como eu, é novidade. É uma certa novidade. Para quem tá agora, o cara tem 18 anos, tipo, é o elemento. Claro que tá no celular, claro que o cara dá o depoimento, claro que o cara marca o outro cara, porque ele faz isso a vida inteira já, né? Sim. É, É linguagem, né, é cara? a linguagem. Então, essa adaptação, mas assim, aí você tá ouvindo isso de um cara de quase 50 anos, que viveu essas adaptações. Mas essas adaptações você vai ter que fazer. Porque se você tem 30 hoje, ou 25, ou 20, desculpa te avisar, mas daqui a 5 anos tudo A vai gente estar vai passar diferente. por isso. Daqui a 5 anos vai estar tudo diferente. Para mim, demorou 10 anos para estar muito diferente.
Então, quando eu tive o negócio em 93, 10 anos, 7 anos depois, 8 anos depois, veio o MP3 e ferrou tudo. 10 anos depois, teve o iPhone, teve o Spotify. 8 anos, 5, 6 anos depois, teve o social media mais forte, Instagram e tal, né? 2015, 2000, Hotmart, isso aí 2015, 14, mais ou menos, começa a pegar atração. 5 anos depois, agora daqui a 3 anos vai estar tudo diferente. Daqui a 2, sabe E a assim? gente nem sabe o que vai ser. Você não sabe. E é por isso que eu tô falando isso. Porque a velocidade das coisas mudam, e mesmo que não mude com essa velocidade, você que tem 20 anos, quando você tiver 30, vai estar tudo diferente. Então, o maior aprendizado que a gente tem que ter é, tipo, navegar nessas águas com tranquilidade, sabendo que vai mudar e vai ser foda, e vai, tipo, e pode ser que mude para um jeito que você fala, meu, não sei, e aí você fique para trás, ou você fica, mas o negócio é você encontrar teu caminho nessas mudanças, né? E sem, eh, porque assim, a gente tá falando ganhei o Grammy, mas eu não ganhei puta, qual que é o Grammy da Hotmart? Sei lá, o cara que fez, sei lá, do 8 em Tem 1. o Black lá. O Black você ganhou, cara. Não, Black sim, mas sei lá, o outro, sei lá, o que seja. O cara vendeu a startup, porque tem umas histórias, o cara vendeu uma startup, seria o Sim. Grammy, A né? própria Hotmart agora recebeu um investimento quase que bilionário, né? Se Exato. assumiu como unicórnio depois de tanto tempo. Exato, tipo Já isso, era né? unicórnio Então, antes, assim, mas pô, agora se assumiu, né? esse é um Grammy da indústria, né? Uhum. Da startup, o cara ganhar aí estão falando em valores monetários mesmo, né? Ganhar um investimento forte, ou o cara ser contratado, sei lá, um grande artista lotar uma turnê de estádio, sei lá, virar é para poucos, né? E as coisas mudam, né? É muito louco isso aí. E essas inversões que dão, né? Então, os meus ídolos, são caras mais apagados na internet. Não sei se os teus ídolos são os ídolos da música, né? Sim. Os caras são mais Porque apagados. são músicas que pro público final talvez nem façam tanto sentido, né? São músicas que são linguagens que não são para um paladar pouco treinado também, né? Ah, as músicas que você gosta, mas até um cara famoso dos anos. Nem sempre. Alguns caras. O Bruce Springsteen fazendo o podcast com o Obama foi uma puta sacada. Isso, tipo, golpe no bom sentido de mestre, né? Sim. Jogada. Muda pra jogada de Jogada, desculpa. Tacada de mestre. Tacada, isso. Sacada de mestre. Porque pô, mas isso que eu tô falando, cara. Tipo, a gente precisa se encontrar. Olha o Bruce Springsteen, o cara veio dos anos 70, no topo. Tipo, o queridinho E como que você faz o negócio de estar no topo com tantas mudanças, cara? Tipo, eu acho que, sei lá, essa conversa aqui vai além do resultado financeiro, de quantos alunos você tem, porque... Claro. É legado, né, cara? A gente tá falando de legado aqui, cara. Tem outro lance do legado em si, que é isso também. Na realidade, eu tô falando de você navegar as mudanças, né? Tipo, vou botar o barco na água e pode vir tempestade, pode vir o que vier, vou seguir meu rumo, ser quem eu quero ser, fazer o que eu gosto de fazer e ainda viver bem com isso. Viver bem seja morar onde você quiser, conseguir sustentar tua família, se você tiver uma família, se for para ser nômade digital, seja nômade digital. Se você gosta de fazer a tua mesma casinha a vida inteira, tipo Warren Buffett, não tem problema, que o cara também é o maior exemplo disso. E, o que seja, ser quem você quer ser, né? Do tamanho que você quer ser, sem não os teus erros, nunca botar a culpa nos outros, não botar falha nos outros, né? Que coisa, você fica culpando os outros e aí você se abstém da responsabilidade dos erros, né? Eu acho que são fundamentos que, se você tiver alguns fundamentos, você vai longe. O mercado pode mudar, era VHS, virou DVD, virou Hotmart, aí daqui a 5 anos vai ser, sei lá, lançamento de não sei que, infoproduto em Marte, sei lá, o que for, entendeu? Tipo, e não importa, né? O negócio de NFT aparecendo. Tipo, uns negócios que você não sabe. O que é? O cara vendeu uma imagem digital por sei lá quantos milhões. O que é isso? Tipo, da onde apareceu esse negócio? Entendeu? Com Bitcoin custa sei lá quantos, $70 mil. O que é isso? Entendeu? Em quanto tempo isso aí? Em 5 anos? Olha a mudança que tem, né? Daqui a pouco é o Itaú vendendo Bitcoin, meu. Você acha que vai demorar? Entendeu? Você acha o quê? Surreal. Tipo, aí você fala, nossa, aí sei lá, sei lá, tipo, várias mudanças assim que a gente tem que estar enxergando e navegando. Tô falando de alguma coisa que é legal. Não, tá incrível, cara. A gente tá falando sobre vencer a prova do tempo, cara. Vencer a prova do tempo, cara. Porque é uma coisa que eu penso muito nisso. Porque, assim,
Tem um lance do cara, eu tô meio, não sei quantos ouvintes tem a idade que eu tenho, mas tem um lance de, porque assim, você tá nos teus 20, você tá se descobrindo, você tá nos teus 30, é a hora que você tem a energia foda e a experiência dos teus 20, né? Aí, aí você tem os 40 que você tá colhendo os frutos, todos, de tudo. Aí você, sabe assim, é como se você nos 20 pegou uma puta experiência. Claro que a internet, ela deu uma bagunçada nisso, porque aí aparece um cara de 20 Uhum. como dono do Facebook. Tipo, Sim. ela dá uma. Mas assim, provavelmente, eu não sei o certo, mas mesmo um cara de 20 assim, o cara vai estar com os caras mais sênior do lado também, sabe? Ou o cara vai fazer uma merda, ou que, tipo, sabe assim, ou tem os caras mais preparados, ou o cara sabe se preparar. É, que tem na história também, né? Os caras novos muito bem preparados. Mas via de regra, né? O 20 o cara entende como funciona, os 30 o cara começa a ter energia, tem experiência, 40 o cara tá colhendo os frutos mesmo, e aí e o cara começa a pensar, putz, porque aí o cara viveu várias mudanças, né? Fala, e aí? E se continuar mudando assim, pô, será que eu tenho, tipo, vai mudar de novo, né? Vai mudar de novo, de novo, de novo, de novo. E como você se mantém relevante, né? É um negócio muito louco. Tem aquele, esqueci o nome do cara que tem um livro disso, né? Vencer é você estar para uma empresa, né? Para uma empresa. Vencer é você estar no jogo. Porque, porque o grande lance é você não falir, né? Primeiro, né? Ou você desistir do Sim. negócio. Você pode Uhum. pivotar, fazer o que você quiser, mas você não pode falir. Quem tá bem hoje não consegue nem enxergar um cenário de que pode mudar tanto que o cara. Os gurus do passado nem todos são os gurus de hoje. Alguns estão, né? O Tony Robbins é um cara que, porra, foda. Sim. Venceu a prova do tempo. Porra, o cara é foda. Esses caras, eu gosto de olhar esses caras, meu. Porque assim, é que nem ouvir Beethoven, meu. Tipo, que música o cara tá ouvindo, sei lá, 200 anos depois? Essa música é foda. Tipo, a música do rádio eu não sei se é foda. E não tinha internet não, hein, cara? Não Não tinha tinha nada. Spotify. Não, o cara escrevia no papel o negócio. Exato. Não Que tinha loucura, né? rádio, não tinha nada. Então, acho que tem muita lição, assim, dos grandes, tá? Aquela coisa de, eu enxergo longe porque eu tô nos ombros dos gigantes, né? Então, se a gente olhar esses caras que venceram, para mim é geralmente inspirador. E os caras novos, que chega arrebentando tudo também, né? Porque o cara vem com alguma ideia muito louca que você não ia ter pensado, porque você ainda está nos teus conceitos antigos, né? Então, assim, olhar nos grandes mestres e olhar os caras que estão aparecendo sempre. Só que esses que estão aparecendo, os caras que estão aparecendo sempre, né? Ano que vem são Uhum. outros, né? Ou outros. Uhum. E na internet é muito claro isso. O novo Sim. mago digital, não sei o quê, o carinha de 20 anos fazendo umas puta coisa legal pra caramba. Você fala, olha só o que o cara tá fazendo, né? Mas no ano seguinte, às vezes, não tá ali mais. É que nem música na rádio. Sim. Cara, ó, tá o Paul McCartney a gente tá ouvindo ainda, cara. A minha filha tá adora Beatles, descobriu Beatles, cara. Qual que é a magia Incrível, disso? cara. Qual que é a magia, né? E o Paul McCartney tá lá, meu. Fazendo show, fazendo coisa nova, fazendo relevante, né? Quantos anos ele tem? Nem sei, 70 e tanto. Não, muito mais, 80, deve ter. Relevante, eu acho que é legal isso aí. Como a gente busca a relevância ao longo do tempo, né? E a prova vão estar nessas marcas aí que você falou. Olha, Kiko, a tua música me marcou, no teu caso. Aí se eu fizer outra que vai marcar, ou se eu fizer uma aula que o cara, pô, aprendi com o Kiko esse treco, meu. E ele, puta, eu nunca mais vou esquecer, porque eu faço isso porque quem me ensinou foi esse cara aqui, né? Então fica também. E toca de jeitos diferentes, né? A pessoa, a música toca de outro jeito, né? Porque te leva para um outro lugar, né? O conhecimento também, talvez, né? Mas é diferente, né? Quando você faz alguma coisa, você fala, "Pô, onde você aprendeu isso? Ah, foi com aquele cara, foi com aquela aula, foi com aquele curso." Isso é um poder legal. Você tem muito aprendizado, assim, as coisas que você fala, tudo na mentoria e tal, são... Aliás, tem que falar um pouco da mentoria aqui, é bom, né? Fazer Acho que sim. aquele Dizem. jabazinho para você. Dizem que é bom. Tem alguma coisa, cara, que você viu lá? Porque sempre que eu faço esse podcast, eu pergunto: ei, o que você viu lá dentro que o mundo lá fora podia ouvir e aplicar agora, né? Tipo, porque eu fico pensando, que puta conversa massa, cara, esse podcast de hoje Não com tem nada a você. ver, né, com o E, negócio do mundo digital. Desculpa aí, que cara, eu, eu tô no eu mundo achei digital, para quem incrível. não sabe. Meu primeiro produto digital, acho que é interessante. Como eu já tinha feito esse monte de aula e guitarra, os caras conheciam guitarra, eu pensei o seguinte, eu vou fazer um negócio digital. O que os caras precisam? Eu não tinha nada de ideia, vou mandar um formulário perguntando para os caras. Eu falo, o que os caras precisam? Da minha experiência, do que eu vi.
os caras não sabem nada de music business. Music business. Os caras não sabem nada. Os caras estão achando que vai cair do céu, alguém vai ligar pra eles, os caras estão aí. E eu vi Que alguém amigos, vai descobrir eles, alguém vai né? descobrir, os caras têm que. E eu na raça, assinei contrato errado, quase perdi o nome do Angra lá, fiz coisa assim, nego não pagou o cachê, sei lá, os problemas que dão e você vai, e contratos que você tem que ler e falar, nossa, que complicado, o que que é isso, o que que é isso, o que que são essas palavras tal, né? Deve ser a mesma coisa que o cara se sente a primeira vez que entra no mundo digital, tem que aprender o que que é landing page, o que que é, sei lá, o que que Sim. sei lá, todos os Pixel. termos, o pixel e esses termos todos, CRM, sei lá, os nomes, né, persona, sei lá, esses termos, né? E aí o Music Business tem um monte de termo, um monte de coisa, tem um jeito de funcionar, fora a parte sua mesmo de se posicionar como marca, como artista e tal. Falei, eu tenho que ensinar esse treco aí, cara. Porque os caras estão reclamando, os caras não entenderam que A mais B é igual a C, arte mais business é igual a carreira. Sem um dos dois, não vai pra lugar nenhum. Tipo, eu toco pra caramba. Preciso estudar mais para ficar famoso? Não. Quanto mais você estudar agora arte, mais você vai se afastar de ter uma carreira. Porque você vai ser um cara que vai tocar muito e o neguinho não vai querer. Você não vai conseguir se enturmar. Você precisa entender o outro lado. E no business é igual. Meu produto, tá, mas como chega nas pessoas? Como distribui? No caso de um business, assim, para ter um business que funciona, não é só sobre o produto, vai ser sobre o marketing, sobre canais de vendas, sobre várias outras coisas. Não precisa ser, nossa, mas eu sou muito bom dando aula. Não, mas isso é parte do negócio, né? Você tem que ter todo um outro negócio. O teu público sabe que geralmente ele está nesse outro lado, né? E como distribuir bem, como fazer. Mas tem um expert que vai falar, pô, mas eu sou bom no que eu faço, eu sei. Só que se você não tem todo outro lado do marketing Não digital, adianta. você vai ficar na mão de alguém que manja, ou você vai ter que aprender esse treco aí, meu. No mínimo, o mínimo, para botar para fora o negócio. Seja o expert que você for, né? Não basta ser um expert foda. Que é muito louco, né? Porque no passado até que, né? Se você fosse bom pra caramba. Meio que bastava, né? Você tinha que uma hora você ia dar o pontapé inicial de certa forma. Hoje em dia você tem que aprender a falar, se filmar, fazer um monte de coisa. Umas outras habilidades, né? Cada vez mais a gente tem que ter essas habilidades novas, né? Né? Eu acho que tem isso aí. Então eu comecei o digital pensando genuinamente o que os caras precisam. Porque se fosse por pesquisa, se eu tivesse feito marketing digital certinho, né? Eu teria feito aula de guitarra, óbvio. Eu faria uma pesquisa, o que é conhecido como pá, isso aqui. Mas eu A fui maioria ia gritar, guitarra, guitarra, guitarra. guitarra, Ninguém sabia que eu sabia de music business. Por quê? Isso aí sempre foi bastidor. E quem sabia não passava, né? Quem sabia não passava, e não tinha livro em português, não tinha nada em português, tal. E quem falava um pouco era cara que já está no outro lado da mesa, era o empresário. Os livros eram feitos por advogados ou empresários, mas geralmente advogados. Quer dizer, era um negócio muito, muito que você gosta, né? Os advogados. Não, já passei dessa época, cara. Mas, Eu fui advogado, mas já passou. mas um músico que está vivendo, e ainda hoje você não vai ver, um músico que não parou de ser músico para ser empresário, para vender curso, que vive ser músico e fala sobre music business, é muito difícil encontrar, se eu arriscaria falar que não tem. Se é que existe. Se é que existe. Então, porque aí o cara é tentado pelo negócio e sai, para de. E a grande luta para mim hoje, que você sabe disso, é tipo, continuar sendo o que eu quero ser e participar do marketing digital. Sem abandonar, assim, a coisa toda para... mas eu vendi o curso, vendi tal negócio. Assim, como é que você continua fazendo músicas que marcam as pessoas 20 anos depois, que a gente tá falando, né, do Rebirth, que você falou desse álbum, 20 anos, cara. 20 anos depois 20 anos você ainda lida com essa marca, essa música com carinho. Eu não sei se o curso que eu fiz hoje, daqui a 20 anos o cara vai falar, porra, tipo, que foda, entendeu? Eu tô com 34, cara, 20 anos, então foi justamente 14, hein? Lembra que a gente falou dos 14? Né? Marca, né? Marca. Mas tem outras pessoas com 14 agora. Sim. Entendeu? Obviamente a minha faixa etária do meu público é mais velho, né? Quanto mais velho você vai ficando, você vai... A não ser que você vire sei lá,
os caras da família Neto lá, alguma coisa assim, né? Começa a falar começa a falar Que aí pro fala público pra infantil, criançada. né? Começa a falar pro público infantil, muda um pouco, né? Senão a tendência é que o público meio que cresça com você. Eu acho que você vai. Cresce junto. Você, Igual Harry Potter, cara. Eu cresci com Harry Potter. A é, cada ano ele crescia um ano, eu cresci um ano. mas você vai ver do teu próprio público das tuas coisas. Eu acho que é bem possível. Vai ter a galera entrando nova, de 20 anos, mas aí você vai ter o teu público que tá com você, que vai crescer, que vai querer pegar de você, não o início da coisa, mas já a tua experiência do negócio, a vivência de tudo, que vai além da fórmula, que vai além do hackzinho para fazer, que é um negócio muito mais mental, que você já tem muito bem, que é muito mais do inspiracional, da sacada, do cara se posicionar bem, do cara... Se o cara tá... O cara estar fazendo. Eu acho que o grande lance que você passa para falar da mentoria é estar fazendo com calma. Se é que eu me expressei bem. Tipo, ganhando com calma. Você passa uma calma. Você passa uma calma. Apesar de que quando você toca a guitarra, nem tanto, hein? Já te falei, o Por causa do meu vibrato teu vibrato nervoso. é até ansioso. Tem Mas que melhorar. quando você... que é um sinal de ansiedade, né? Quando toca a guitarra, dá pra ver, o cara tá ansioso, tá nervoso. Mas quando você fala das coisas que você vive, e quando você fala o que for, dando a mentoria sobre algum negócio digital de alguém que você tá ali, você fala com calma. Você passa a segurança. E calma é segurança, né? Deixa comigo, né? Deixa com o papai aqui que eu... Calma. E isso é muito importante na longevidade, né? Porque minha vida vai te dar um monte de perrengue. Isso sem falar perrengues, problema de saúde, algum parente, alguma coisa que pode aparecer, a gente não sabe. Mas e tem os perrengues o lançamento não deu tão certo, pô, investi muito, sei lá, que você deve ouvir isso direto, né? E num ciclo de uma empresa, de alguém, de uma carreira, vai acontecer, né? Tem que acontecer. Porque É também se não normal que aconteça, é acontecer, esperado, né? também se não acontecer, peraí. O que você tá fazendo? Você tá jogando teu joguinho que você sabe que funciona? Tem que dar uma merda. Porque tem que dar uma merda, não é verdade? Tem que... Ou tá jogando pequeno, né? Se não der merda, é porque tá jogando ali no seguro, né? Então, é isso que eu tô falando. Tipo, você tá no joguinho ali. Pô, pera lá. Ah, você investiu, sei lá, 10 mil e tá agora... Não, mete 100 mil aí. Investe aí. Puta, deu merda. Então, mas tipo, É aí que aprendeu. cresce. Aprendeu com... Então, eu acho que tem um pouco disso também, né? Obviamente que se der certo, ótimo. Aí você tem que levar pra frente esse pensamento, né? De se jogar na fogueira, né? Se joga na fogueira porque você aprende. O Ray Dalio, né? Um grande cara para ler dos princípios, fala bem disso, né? Tipo, aprende com os erros, né? É meio piegas até, falar, vou aprender com os erros, mas é que aí, tipo, o que são esses erros, né? Os erros é você, tipo, é isso, investir mais no negócio, é você fazer um curso de um negócio que eu nunca tinha falado para as pessoas e ainda ter que Foi convencer as pessoas. disruptivo, né? Porque aí eu fui um pouco artista nisso aí. Eu quero fazer um negócio que eu nunca fiz também. Eu fui um pouco artista nisso aí. Um pouco não, bastante artista. Quero fazer um negócio que eu nunca fiz. Eu quero mostrar esse outro lado e eu acho que acredito que vou ajudar bastante as pessoas. Mas eu não joguei o jogo que eu acho que ia ser mais fácil, porque eu já tinha feito. Falei, o que é mais desafiador, excitante aqui de fazer? Pô, vou falar de outro assunto, né? E vai ser legal. E eu E aprendi quebrou bastante. padrão, cara. Na época foi disruptivo, realmente. E eu aprendi um negócio, foi a primeira vez que a internet mudou a minha visão, que foi o C2B, que eu chamo de C2B, o Consumer to Business, né? Que hoje é meio óbvio, mas tipo, eu fiquei pensando tudo que ia fazer legal tal. Aí, porque assim, eu tinha viajado, tocado pelo mundo, não sei o quê, o disco de ouro, todas essas coisas que você falou que eu não me apresentei, né? Mas eu tinha tudo isso, mas eu achei que as pessoas também queriam isso. Ora, eu fui conquistando isso, as pessoas estão me seguindo, elas também devem querer isso. Elas querem tocar no Rock in Rio. Como é que elas precisam, o que elas precisam saber para tocar no Rock in Rio? Eu estava achando que era um negócio desse. O que elas precisam saber para viajar pelo mundo? Para ter um patrocínio de uma marca gringa grande? Me enganei completamente. Numa leve pesquisa que eu fiz, que até tem um livro lá do cara Ask, que eu não lembro o nome daquele Ryan cara. Lavec. Brian Lavec. Eu já ia falar... Ryan Lavec. Brian Lavec. Eu já ia falar Avril Lavigne, que me lembra Avril Lavigne, o nome do cara. É por aí É mesmo. quase isso.
Eu assisti, Acho que se chamar assim, ele atende. né? Eu assisti a palestra dele lá eu assisti uma palestra dele Ele é uma muito vez. bom. E que tem tudo a ver, né? Foi a primeira. Perguntei, tá, que vocês sobre, tá, que quer aprender e tal? Todo mundo, não, tipo, não quero ser famoso. Eu quero simplesmente conseguir ganhar o que eu ganho, basicamente que eu lido de tudo. Eu quero ganhar o que eu ganho, quer dizer, o cara não quer mudar de vida. A mudança dele não quero fazer o que eu não gosto para fazer o que eu gosto. Deixar de fazer o que eu não gosto de fazer o que eu gosto. Exatamente. Ele quer ganhar a mesma coisa que ele ganha, só que de música. Ele quer viver de música. Ele quer né? viver de música. E aí, eu só quero viver de música. Ah, você não quer tocar no Rock in Rio, viajar pelo mundo? Não, não, não. Eu ganho 3 mil reais aqui, sei lá, trabalhando em tal coisa. Pô, se eu pudesse ganhar 3 mil reais tocando, ia ser é muito louco isso aí. Isso foi uma coisa que a internet me deu. Porque foi uma chuva de respostas. E a maioria era essa. Né? E ninguém tava falando, quero ser famoso, eu quero não sei o quê, eu quero ter quando eu fizer um podcast com o Vitor Damasio, eu quero fazer uma super apresentação. Vou pegar no teu pé, Dan. Boa. Não, Já pegou. o cara, não, cara, eu quero só tocar. Aí você descobre assim, cara, os caras querem só, muda bastante, porque aí, tipo, eu tava fazendo curso ensinando os caras, puto, contrato, não sei o quê, que você vai falar assim, falando, não, 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 peraí. Eu só preciso saber falar com o cara do bar aqui da esquina, pro cara me chamar para tocar, para eu poder ganhar uma graninha ali, né? E não é pensar pequeno. Na realidade, eu acho, né, na minha cabeça. Talvez algumas pessoas, mas o cara tá pensando pequeno. Não, o cara tá pensando na felicidade em si, né? E não alguma coisa, e numa coisa intangível, que é onde ele acha que ele vai estar feliz, entendeu? Porque às vezes o cara tá feliz, pô, tipo, passando a tarde, eu tô feliz fazendo quebra-cabeça do meu Homem-Aranha com meu filho. Tipo, pô, tá legal pra caramba lá. De novo, o mesmo, pela 10ª vez. Tá tudo certo. Depois ele sai pulando achando que é o Homem-Aranha. Tipo, pra mim isso é uma coisa que é legal. Pra caramba, né? E eu falo com muito mais orgulho do que falar da minha Dá biografia, pra né? ver na tua cara. Você é pai, cara. É isso que você é. Mas Uau. bom, já falando demais, vai. Fui tomar É, café aqui, Kiko, aí dá nessa. vou te falar, eu adorei esse papo, cara. Muito bom. E eu espero que quem tá ouvindo do outro lado no VDCast consiga sacar as pérolas, cara, que você dividiu aqui. E eu tenho uma última pergunta pra você, cara. Essa última pergunta é a seguinte. Às vezes você manda um e-mail lá, sei lá, 10% abrem. Ou você faz um stories, sei lá, quantos por cento vão ver os stories, né, dos seguidores? É uma fraçãozinha, uma merrequinha. Você faz um post no Instagram, só uma parte da galera vê. Mas e se você pudesse mandar agora uma mensagem pro mundo e 100% das pessoas abrirem? Se você tivesse como dar uma mensagem agora para todo mundo ouvir, e não só escutar, mas realmente ouvir e internalizar. Se você tivesse esse poder de botar uma mensagem, apertar send e realmente a humanidade inteira ouvir, qual seria essa mensagem agora? Bom, ela vai ser uma coisa meio autoajuda, né? Porque basicamente o que eu falei aqui, ela vai ser tipo que é clichê demais hoje, mas é muito real, que eu vivi minha vida inteira, que é para você fazer o que você tá afim de fazer. Ignorar tudo que tá à tua volta. Simplesmente fazer o que você tá afim de fazer. Você quer tocar heavy metal no país do carnaval e todo mundo fala isso é loucura, você vai e faz. É isso, simplesmente fazer, meu. E se você falar, pô, eu gosto disso, eu quero. É que hoje você vê isso acontecendo mais, mas ainda tem muita gente que. Eu queria, gosto de cozinhar. Eu quero cozinhar. Eu gosto de, sabe, onde você para a sua emoção mesmo. E faz aquilo, cara. Simplesmente faz aquilo. Qualquer coisa que você falar, você não pode em 2021 se ater a algum medo que o que você sonha não vai dar certo. Não pode em 2021. Talvez em outras épocas do mundo, né? Mas assim, hoje qualquer um consegue viver e ter uma vida boa fazendo o que está a fim de fazer, seja a área que for. Então, assim, não tem por que você ficar preso em algum, né, paradigmas da vida, ou da família, ou de sei lá o quê, ou de alguém que falou tal. Faça o que você gosta de fazer. É isso. Mas é meio, né, um lugar comum, assim, mas porque, assim, para mim foi a minha vida inteira, assim, pô, no fundo, eu quero tocar guitarra e tal. No fundo, quero, né? Aqui, ó, tô aqui falando bastante da carreira mesmo, né? Disso. E nem falando tanto do mundo digital, digamos assim, porque no fundo é o que
é para onde minha cabeça vai. Fazer o que você gosta, porque se você gosta, vai durar. Porque eu vou ficar insistindo nesse negócio. Vai durar, e com todas as mudanças que vão acontecer, se você faz o que você gosta, você vai ter aquela energia extra para fazer acontecer. Para fazer você sobreviver. Porque se você fizer alguma coisa que você não gosta, no primeiro perrengue você vai falar, foda-se essa merda. Você vai se desistir. Então, quando você faz o que você gosta, cara, vai mudar, fala, beleza, vambora. Que caixa que eu carrego? Porque eu quero fazer isso. Né? Então é isso. É porque você faz. Então, assim, a internet, cara, é que as pessoas não sabem o que era o mundo sem internet. A internet é um superpoder para todo mundo. Deu um superpoder para todo mundo. E aí, quem quiser, usa. Ó, Kiko, obrigado demais, cara. Valeu, Vitor. Obrigado demais. Vai com Deus e valeu por essa. Obrigado, até a próxima. Valeu, um abração, meu. Se você tá ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple, se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá 5 estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo 5 estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário, dá pra você deixar uma mensagem pra mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo pra mim no Instagram, @VictorDamasio Oficial.